não existe nada mais inútil do que fazer com perfeição algo que não pode ser utilizado. Introduções que devem ser evitadas. Você vai ter sempre três coisas, início, meio e fim. Sempre tenha em mente que quando você for falar, você vai ter um início, meio e fim. Se você não... Comecei a falar, superei o medo, vi a plateia, entendi. Posso começar com uma piadinha? De jeito nenhum. Não posso. Os perigos da introdução são muitos. Porque se você, por acaso, entrar no processo errado, você para sair vai ser muito difícil. Então, se alguém é capaz de fazer, todos são capazes de fazer. Então, você vai decidir se vai fazer ou não, e ao fazer com técnica, você brilhará. E um belo dia você vai dizer assim, pô, eu nunca pensei que eu ia conseguir chegar nesse patamar. Mas chega. Salve, salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change. É uma honra tê-los conosco em mais um episódio. E hoje, pessoal, hoje é um episódio especial. Um episódio especial porque é a segunda vez que esse convidado retorna aqui aos nossos estúdios e hoje com uma particularidade que nem ele estava sabendo, que eu vou contar aqui para vocês. Para quem não sabe, o Change Networking também acontece de forma presencial, mas não em formato de podcast, mas sim em eventos que estimulam o network, o próprio network e também o conhecimento. Aí com um número até expressivo de convidados. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o nosso Instagram para que vocês possam acompanhar também lá esses encontros mensais, onde a gente reúne um número de empresários para estimular o network e o conhecimento. E no último evento, pessoal, quem esteve lá foi ele. Ele, que é filho da Dona Maria e do senhor Nelson. Ele é casado com a Matilde e tem uma filha, a menina Helena, que já não é mais tão menina assim, mas é a menina Helena. Eu sei que aos olhos do pai sempre a filha ou o filho vai ser a criança. E ele esteve lá contando pra gente técnicas de oratória. Ele ficou lá uns 15, 20 minutos despejando conhecimento. E quando acabou, eu olhei pra minha esposa e falei assim, puta merda, eu não gravei. Mas era tanto conhecimento que eu falei, eu preciso pregar uma peça nele. Eu vou convidar ele para gravar um episódio comigo, porque eu vou gravar tudo e vou contar para vocês tudo de graça. As técnicas de oratória com Nelson Marques. Nelson, muito obrigado pela presença, pelo retorno, por aceitar de pronto assim, vir aqui contar tudo ou pelo menos aí um pouquinho do que o senhor sabe. Muito obrigado. Obrigado a você, Renato. Obrigado a todos aqui do Change Networking. É fantástico poder voltar, sempre é muito bom e foi um prazer fazer aquele primeiro podcast. E agora será certamente um prazer repeti-lo aqui num outro formato, com outras informações. E foi muito gratificante estar lá no Change Networking, na Luciana, onde a gente pôde trazer um pouco de informação. Eu fiquei muito impressionado até pelos feedbacks que a gente recebe, porque é um pouco tempo, um momento onde você pode aguçar a curiosidade das pessoas e principalmente alertá-las com relação a algumas coisas que são feitas quase que naturalmente, espontâneo, e no final das contas você percebe que aquilo ali tem um erro padrão que pode ser corrigido. O que é mais importante, Renato, oratória, é uma técnica. Então, se alguém pode fazer, todo mundo pode fazer. Então, você estará mais ou menos disposto, tem mais ou menos elementos de base, mas a oratória em si, a comunicação verbal e não verbal, é uma técnica que é perfeitamente aprendida e perfeitamente utilizada, de melhor ou menor, em maior ou menor grau, de acordo com o indivíduo que esteja praticando. O mais legal foi que no feedback lá do network, muita gente veio falar coisas que eu pensei que... será que eu falei isso? Mas aquela indução, né? Você lança no mapa mental da pessoa uma determinada informação e aquilo percorre
o subconsciente dela e traz a nível de consciência coisas que ela... Puxa, mas então eu sempre fiz isso. Você acabou de me dar uma luz. Eu falei, puxa vida, que bom, esses 20 minutos aqui foram altamente proveitosos, principalmente por conta disso. Porque as pessoas perceberam, principalmente quando a gente lida com a questão do medo. O medo, então, só o medo dá mais ou menos um curso de 2 anos para você tratar do assunto. Muitas pessoas falaram de limitações que encontram por algum preconceito com relação ao mundo digital, então não consegue se expressar no ambiente digital. E tudo isso foi extremamente interessante para mim de ver. Eu tive públicos de oratória, tenho públicos de oratória, de comunicação ao longo de muitos anos, e ver como tem mudado o público e que tipo de dificuldade vai surgindo. Então, eu te agradeço demais o convite, foi um prazer enorme. Como eu já sou fã de carteirinha do Change, eu vou lá e participarei de todos, independente das palestras. Tá Sensacional, bom? Obrigado, Nelson, obrigado mesmo. Pessoal, para explicar aqui em miúdes, o último evento do Change, o Nelson foi lá e nesses 15, 20 minutos ele despejou técnicas de oratória. E aí eu convidei ele, falei assim, Nelson, a gente precisa de mais, eu preciso ter isso daí, porque se a proposta do Change Network é levar conhecimento, cara, vamos gravar esse conhecimento todo seu aí, ou pelo menos uma parte dele, obviamente, porque o Nelson ele já tem o curso dele de oratória, mas me dá aí mais elementos, ou os mesmos elementos que foram transmitidos lá, mas agora vamos gravar, porque existem dicas e técnicas, como o Nelson acabou de dizer aqui, que são cruciais. Inclusive, por exemplo, você me deixou de saia justa lá quando você falou, pô, não fica andando, deu misericórdia. Eu ando para todo lado quando eu vou falar. E você me mostrou uma nova semântica e que fez todo sentido. E é isso que a gente vai ter aqui hoje. Tá bom, pessoal? Então, antes da gente começar, não se esqueçam aqui de se inscrever no canal, de compartilhar depois esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que o que o Nelson vai falar aqui e a nossa prosa pode agregar muito no conhecimento de todos vocês, inclusive das pessoas que vocês se preocupam com a sua apresentação, como o Nelson disse, tanto verbal como não verbal. Isso vale muito, tá bom? E depois, no final, deixa aqui os seus comentários, porque é a partir dos seus comentários que a gente consegue construir conteúdos cada vez mais assertivos. Ô Nelson, antes de qualquer coisa, me fala aí de onde surgiu a questão do conhecimento, ou do estudo, ou das técnicas da oratória pro senhor. É curioso, né? Não existe dom. Tá. Uma coisa que a gente usa demais, o dom, ele tem o dom da palavra, ele tem o dom de... Não existe. O dom também é algo praticável e obtenível. O que existiu para mim foi sempre uma necessidade visceral de comunicação, e para isso eu precisava encontrar um modelo de criar um interesse, de fazer com que as pessoas gostassem daquilo que eu estava me propondo a falar. E isso foi surgindo meio que naturalmente, porque conforme eu procurava uma técnica de ser mais assertivo, mais objetivo e criar o interesse em evitar a hostilidade, enfim, eu fui encontrando uma forma de manejar a situação. E os grandes desafios, Renato, que é uma coisa interessante que, como a gente já conversou em outros ambientes, eu fiz biologia, principalmente biologia marinha, foi uma das primeiras faculdades que eu fiz. Um interesse muito grande até hoje. A gente não deixa de ser, né? Continua sendo um biólogo pro resto da vida. Imagina. E uma das coisas que aconteceu foi que alguém me ouviu falar em algum lugar e me convidou para dar uma palestra num colégio grande no Rio de Janeiro. E eu pensei que era uma sala de aula de 40, 50 pessoas, levei. Na época você não tinha data show, não tinha nada. Você tinha o carrossel de slides. Então já tinha uma palestra montada sobre animais potencialmente perigosos ao homem. E o último que entrava era o tubarão, na verdade, porque o primeiro que a gente vai ter em contato com o mar é o ouriço. E aí ninguém sabe que o ouriço é perigoso também. Então eu comecei a montei a minha estrutura e fui para lá. Cheguei no colégio, a diretora me chamou na sala dela e falou, o senhor está preparado para isso? Eu falei, para dar uma aula para 40, 50... Não, são 1.200. Nós fechamos o colégio hoje. Eu falei, meu Deus.
Eu nunca falei para 1.200 pessoas, nem para 120, 1.200. Então era o desafio. Eu falei, me dá 5 minutos aqui para organizar a minha... E eu tinha um slide, olha como é que é curioso, você usa todos os recursos, né? E aí vai aprendendo como fazer. Eu tinha um slide que eu deixei por último, que eu apresentaria ou não, porque ele era meio chocante. Um mergulhador australiano foi mordido por um tubarão branco e ele ficou que nem essa torta aqui com aquela dentada que a gente dá no final do Change Podcast. O tubarão tem os dentes triangulares e tal, e um pouco de afastamento, o tubarão mordeu e largou. Inclusive era um mergulhador, devia ter um gosto horrível. O tubarão branco come até carroceria de carro. O cara não tinha tomado banho nos 3 meses. O tubarão cuspiu o cara, só que tiraram a foto justamente dele deitado de bruços com aquela dentada. E aí, o objetivo era mostrar o quão pode ser letal. Ele não morreu, inclusive. Ele depois fez vários shows, inclusive, mostrando a cicatriz. Nesse momento, eu falei, eu vou pegar esse slide e vou passar para o início, porque para 1.200 pessoas eu vou ter que ser muito cativante logo na introdução. Foi uma situação que hoje eu reconheço, hoje a gente sabe como fazer uma introdução e sabe como deve, independendo do público, como é que você deve agir na introdução. Se você falhar na introdução, o meio vai ser ruim e é melhor você sair antes do final, porque vão bater em você. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o auditório. Eu olhei para o auditório, era o chamado auditório hostil. Existe uma série de categorias na bibliografia de oratória e de comunicação, e esse era um ambiente hostil. E no ambiente hostil, porque eram 1.200 garotos que tinham sido levados para um auditório à força. O ar-condicionado não dava conta. Eu olhei para aquilo e falei, nossa senhora, hoje eu apanho aqui, vai ser... Aí, olhei e falei, bom, não tem jeito, vou começar da pior maneira possível. Vou usar o petisco recusado pelo tubarão branco. Aí, botei o primeiro slide, mandei clicar e tal, o cara botou. Quando botou aquilo, imediatamente foi fazendo um silêncio que estava as crianças gritando, né? E tal, uma criança começou a chorar, a outra começou a vomitar, mas em média ficou tudo bem. O pessoal calou a boca e ficou horrorizado. Eu falei, isso é uma dentada de tubarão. Daí em diante foi fácil. Mas daí em diante foi mole, porque todo mundo estava chocado. Quando eu cheguei no ouriço, ninguém estava tudo com as pernas levantadas em cima da cadeira. Mas foi empírico, na época eu não tinha conhecimento dessas coisas todas, mas foi algo assim extremamente intuitivo. Eu olhei uma palestra como essa, de animais perigosos, à luz da biologia, falando de estruturas e organelas de deslocamento, com espículas, com nematocisto, os caras não vão ter o menor interesse. Sim. Então eu baixei a percepção visual, usei o visual, usei o auditivo, falando numa voz gutural, né? E o sinestésico, que eram as pessoas entrando numa sintonia comigo. E a palestra, que seria de 10 minutos, 15 minutos, que era apenas uma preleção mostrando assim uma parte da biologia, acabou ficando de meia hora, 40 minutos e muita pergunta e todo mundo, e saíram todos assim em silêncio. Aí a diretora me chamou e falou assim, o senhor não devia ter feito isso, mas muito obrigado, porque nós nunca tivemos um palestrante que contivesse nossos alunos desse jeito. Eu falei, bom, então, quando respondendo a pergunta, você vai obtendo ganhos, vai tendo desafios cada vez maiores, vai entendendo como é que funciona, e algumas coisas essenciais, quando você começa a estudar comportamento humano, você vai se adequando às novas tecnologias, verificando como é que isso pode ser usado, conhecendo inteligência emocional, como é que funciona um sequestro emocional que tira o camarada da relação, como é que você pode... Isso é interessantíssimo, você ter todos esses canais e perceber que a linguagem corporal do indivíduo responde por 55% da comunicação. Ou seja, a maior parte do que você fala não tem a menor importância se você está falando com o corpo. O tom de voz corresponde a 38%
Se você usar o tom de voz adequado ou inadequado, você já entra num processo de distanciamento da plateia, daquele público. Na verdade, isso daí até em casa, né, Nelson? A gente percebe, lugar, sim, perfeito. porque, por exemplo, quando a esposa fala, Renato, vem aqui. A gente sabe uma coisa. Renato, vem aqui. É outra coisa. É só pelo tom de voz, as palavras. Renato Naldi, vem aqui. Aí, quando tem eu já tô no escritório. Aí já saí. Pega o carro e some. Não. Deixa pra eu ler no WhatsApp depois. Tem DR, tem DR na parada. Você falou tudo. É no lar, é na empresa, é na escola, é na vida de relação, em qualquer lugar. As comunicações passam diretamente por esse fator. O seu tom de voz determina claramente um nível de atenção. A linguagem corporal ela é essencial. Por exemplo, se você recosta para trás, e nossos amigos que estão nos vendo devem estar observando, por exemplo, eu acabei de obter uma determinada reação. Se eu me colocar para frente, eu obtive outra reação completamente diferente. 98% das pessoas reconhecem essa posição de estar avançado, de estar para frente, como atenção, cuidado, acolhimento, e o para trás como uma relação. Está se importando muito. Se eu sentasse aqui e ficasse o Change durante todo o podcast de braço cruzado, eu estaria rejeitando. Sim. Né? Sim. Então são algumas coisas que são elementares e básicas. O senhor sabe que tem um livro que... Eu tenho alguns livros que são os meus livros preferidos, que são de cabeceira de cama, que são aqueles livros que eu já li muito mais de 2 vezes. Sim, tem que ler. Não li só... Ah, você leu 2? Não, eu li muito mais de 2 vezes. Uhum. E quando eu não leio, eu escuto, porque eu sou fanzaço de audiobook. O pessoal me vê na academia com o fone e fala, pô, o que você tá escutando? Eu tô escutando... tô escutando o Dale Carnegie aqui, ó, no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, por exemplo. Mas tem um livro que chama Técnicas de Persuasão do FBI. Tá. Esse é um livrinho vermelhinho, eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Para mim, Nelson, esse livro todas as pessoas deveriam ler. Eu já conhecia esse livro, mas um dia aqui no podcast mesmo, o Sanini, ele falou desse livro, eu falei assim, cara, eu já li esse livro várias vezes. Ele falou assim, eu recomendo para todo mundo, porque ele dá, quando a gente fala de técnica de persuasão do FBI, imagina que é um ex-agente, um agente aposentado, que tinha como trabalho o convencimento. O trabalho dele era descobrir, primeiramente, quem eram os agentes infiltrados de outros países e fazer com que esses agentes virassem casaca. Então, imagina o poder de persuasão que esse cara tinha. E o livro, ele passa quase que 100% sobre técnicas de leitura de linguagem não verbal. E ele conta uma história muito, muito bacana. Ele fala eu não me lembro agora o termo que ele usa, mas é como se fosse um marketing indireto. Ele fala assim, imagina que se uma pessoa fala para você, pô, vai lá e fecha com aquele negócio com aquela pessoa, você já vai falar, poxa vida, eu já tenho a chancela, o cara é bom. Mesmo, às vezes, você nem conhecendo a pessoa. E se a pessoa fala, olha, não conversa com aquele fulano, porque aquele fulano é de uma arrogância absurda, descomunal. Na hora que ele se pôr na sua frente, você já vai olhar e falar assim, nossa, é arrogante mesmo. Mas nem sabe. Por quê? Porque esse marketing indireto conta muito. E ele conta uma historinha. Ele diz que ele tinha um parceiro de interrogatório e eles já tinham esse combinado, né? Então, num dos interrogatórios, o parceiro entrava, chegava na pessoa lá que estava sendo o suposto criminoso, né? E começava a falar assim, olha, é o seguinte, meu parceiro vai chegar aqui para conversar com você, a gente está esperando aqui para... Nem tá gravando, tá? Porque a gente está esperando ele chegar aqui, porque ele quem conduz a oitiva e o testemunho. Mas eu já vou te avisar. O cara, ele é uma máquina de descobrir quem mente. Então nem minta pra ele, porque ele descobre quem tá mentindo. Antes da pessoa falar, ele já sabe que a pessoa tá mentindo. Aí ele conta que normalmente ele entrava na sala, aí perguntava assim, vamos direto ao ponto, você fez isso? E quando a pessoa falava, não fiz,
falava assim, bem, eu já cruzava meu braço, me jogava para trás e falava assim, então quer dizer que você não fez. E abria meus olhos como quem dissesse, estou duvidando do que você está dizendo. Na hora a pessoa falava assim, você tinha razão, ele é realmente bom. Ele descobre quando a gente está mentindo, né? Por conta de uma linguagem não verbal. E por conta, obviamente, ali de todo o clímax que eles criavam. Eles usaram tudo aí, né? Mas é uma questão de corpo, uma questão corporal. Isso é incrível. E o que acontece demais é da pessoa não saber ler o corpo do outro, não sabe ler o comportamento, não sabe ler a atitude, gesto. Nós somos, em grande parte, analfabetos nessa matéria. Sim. Quem conhece um pouquinho, por exemplo, Pierre Veil, que escreveu O Corpo Fala, é fantástico. Atualmente eu estou lendo O Poder do Carisma, que é outro espetacular, que traz uma bateria de informações muito grande sobre exatamente essa questão da postura. Criar as condições ideais passa primeiro por isso. Postura, adequação, comportamento, abertura. Por exemplo, uma das coisas que você lê com muita facilidade é assim, uma pessoa, no caso um homem ou uma mulher principalmente ela tem essa preocupação, ela é muito mais arguta, né? A mulher é holística e o homem é focado. Tanto é que o homem, quando passa uma mulher, ele tem ângulos muito definidos. Já a mulher bate o olho, ela faz aquela varredura, ela entrega um relatório completo. E o cara sabe bem para onde ele está olhando. Está olhando, ele só vai seguindo assim, tal. Agora, a mulher não, a mulher faz... Quando ela termina, bicho, a sua vida está devassada. Se não tiver, está quase. Então... Aí como é que é o tom de voz que ela vai usar? Renato Naldi. Renato Naldi, compareça à cozinha. Pronto, é para lavar 3 dias de louça. Agora, quando você tem essa capacidade de fazer identificação de movimentos, de gestos, você percebe, por exemplo, que uma mulher que está sentada com a bolsa sobre o colo, com as pernas fechadas e numa posição com as 2 mãos travadas na perna, ela está com medo. Tem que romper esse medo. Isso pode ser numa entrevista de emprego, pode ser numa conversa informal, pode ser em casa, a pessoa vai estar com medo. Então, aquela leitura ali é óbvia, mas a gente não faz. Parece que é uma pessoa tensa, mas não, ela está tensa por. Então, aquela postura... uma pessoa que... o homem tem uma característica interessante. O latino menos, que o latino ele se esculacha rápido, no instantinho ele já se solta, mas de trazer aquela imagem do guerreiro, sujeito frio, eu comparo isso muito, o pessoal morre de rir em algumas situações que eu comparo a síndrome de John Wayne. John Wayne, para quem você é novo, não deve ter acompanhado, mas John Wayne foi um dos grandes heróis do cinema na década de 40, 50, 60, enfim. E ele era o protótipo do cowboy, ele criou um estereótipo do cowboy. Então, um sujeito grande, forte, violento, porém com coração grande, com a alma generosa, enfim, ele era o camarada assim que trazia uma quantidade enorme de informações corporais, verbais e não verbais, e era daquele tipo que levava o tiro e dizia: não se preocupe, boneca, é apenas um arranhão. Que é o homem tem apenas um arranhão, aí chega, vai no banheiro, começa a chorar. Mas enfim, o John Wayne, a síndrome de John Wayne é aquele cara aqui. Botava aquele palheiro na boca e tal, aí tirava o revólver, matava 18 e tal. Essa síndrome de John Wayne é muito característica do homem, no sentido de querer preservar as emoções, de não transcender, de não deixar passar as emoções, mas passa. Passa até porque quem tem a síndrome de John Wayne já está passando uma informação valiosíssima. Né? Não passar é tão bom quanto deixar fluir. Quando a pessoa entra em contato com a necessidade de se expor, é que começa o problema. Então, a gente fala assim, nós estamos falando muito de emoção, mas era oratória que ele tinha que falar. É que não há uma coisa sem a outra. Não, com certeza. Você não terá domínio ou capacidade de falar em público se você não tiver condições de administrar suas emoções e, principalmente, souber como fazê-lo da maneira adequada. Não estamos aqui buscando o estado da arte, mas vamos tentar aqui, tem várias pessoas que estão nos ouvindo que são
têm mais limites e outras que já transcenderam esses limites básicos e tem outras que já se consideram bons oradores. É difícil você encontrar bons oradores. Você vai encontrar pessoas que sabem falar, mas o bom orador, quando você bate o olho, você identifica. Tem um cara até que você não gosta, mas quando começa a falar, você diz, não, deixa eu escutar, o cara é bom. O que acontece mais das vezes a nossa limitação maior é o medo. Eu não sou capaz. Aquela frase que eu uso sempre no início, usei no Change, se você acha que pode, ou se você acha que não pode, de qualquer maneira você está certo. Se você jura que não pode, está certo. Não pode. Você acredita nisso? Eu posso. Contrariando todas as expectativas, você vai lá e faz, porque você considera que pode. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que vencer é o medo. E o senhor sabe que, pegando o gancho e a oportunidade de falar, que é tanto conhecimento que às vezes não tem tempo de falar, né? Vou contar uma coisa para vocês. E o senhor me corrige se eu estiver errado. Vamos lá. Quem tem... se você... Essa é a sua vida, Renato Naldi. Se você não tem medo de falar, ótimo. Agora é só pegar as técnicas, todas as técnicas que o Nelson vai passar aqui e aplicar. Agora, se você tem medo de falar, sinta-se com mais vantagem do que aquele que não tem medo. Porque a oportunidade que você tem de evolução é muito maior do que aquele que é destemido. Sim. Então, assim, não existe uma melhor forma de aprendizado do que se você se colocando no desconforto, né? Sim. Porque quando você se coloca no desconforto, você evolui. Perfeito. Então você tem uma oportunidade de evolução aqui agora. Piaget diz isso no processo de aprendizado. Você tem uma situação estável, você tem uma desequilibração que é oferecida pelo meio em qualquer circunstância, e você vai tentar encontrar uma solução, e encontrando você faz a chamada equilibração majorante. A equilibração ou a reequilibração majorante é um ápice do processo cognitivo emocional, onde você transcende o obstáculo, e ele pode ser qualquer. Os obstáculos existem diferenciadamente para cada um. Alguém que, por exemplo, não vê obstáculo, passa como se aquilo fosse plano. Outros têm um limite já basal. Agora, a reequilibração majorante é uma característica do ser humano. Ele pode aprender, desenvolver e superar. Isso é absolutamente milagroso, é uma bênção que nós humanos temos e também a gente usa muito pouco. Quando hoje todo mundo pede para você ousar, para você partir, para você... É justamente isso. Use os seus recursos cognitivos emocionais para que você faça essa reequilibração majorante, para que você dê um passo além daquilo que você estava. E quando você atinge um novo patamar, muda toda a configuração da sua vida. Qualquer que seja, porque naquilo que você venceu é um aprendizado que fica introjetado, fica extremamente bem sedimentado na sua cultura, no seu conhecimento e na sua capacidade de decisão, coisa que depois eu quero falar sobre isso, que você foi muito feliz na abertura do Change usando aquela expressão da decisão. Qual expressão? Me conta. Você foi claro com relação a isso. Se você não tomar uma decisão, você não tomou uma decisão. Sim. Ou seja, você não vai a lugar nenhum. Tem até uma colocação que diz assim, se você não decidir ou decidir não decidir, você fez a pior opção, que é o mundo decide para você. E o mundo pode decidir qualquer coisa, menos aquela que você gostaria. Então, a decisão, no momento que eu usei a sua expressão, quando você falou do seu avô que falava, não hesita. Se você vai, não volta e tal. Aquilo foi brilhante e foi um dos elementos que também me chamou a atenção, e a todos os presentes, por quê? Eu usei isso na palestra. Se você vai para alguma ação que ainda descortine um pouco de medo, você tem um pouco de receio e tal, a única coisa que supera o medo é a confiança. E a confiança só vem com a decisão do que você vai falar. Quando você se prepara, então a preparação é um dos elementos essenciais. Quando você se prepara, você rompe a barreira do medo. E quando você decide que é aquilo que você vai falar,
não há nada que o impeça de fazê-lo com boa qualidade. O que pior é você entrar em campo, você receber um convite e falar, não estar preparado e aí ter que inventar na hora. Isso é letal. Então, decisão, preparação, rompe o medo e sai do outro lado com aquilo que você falou. Se foi bem ou se foi mal, se foi o melhor ou se foi o pior, não interessa. Interessa que você fez o curso daquilo e aquilo é um aprendizado. Então, assim, todo mundo acha que, dependendo do que eu falar, minha vida vai acabar ou eu vou ficar rico e milionário. Não! Na verdade, assim, você vai se expondo e conforme você vai se expondo e demonstrando competência da maneira adequada, você consegue saltos evolutivos formidáveis na vida, com certeza. Sensacional. Nós dissemos, então, o senhor disse aqui, para mim, né, uma das questões que mais, até agora, que mais fez sentido, a questão do corpo falar. Acho que o corpo fala demais. Uhum. Aí depois o senhor veio com a informação de que a gente precisa se preparar. Dos principais aí, ou um dos preliminares, né, antes da exposição em si, é a preparação. Se você não se preparar, você, obviamente, talvez, né, ou não sei, a consequência de uma mal preparação é uma mal apresentação. E aí? Me preparei, cuidei de algumas expressões corporais, e aí, peguei no microfone. No momento que você pega no microfone, então, existe uma coisa assim que é não olhar pela lente do medo. E é por isso que você tem que estar preparado. Quem olha pela lente do medo não arrisca, é a primeira coisa. Segundo, não ousa. E segunda e terceira coisa, paralisa. Como assim? Não ouse e paralisa. Quando você entra em contato com uma situação, problema, da qual você acha que a demanda é mais alta do que seus recursos, você normalmente, o seu instinto de sobrevivência diz assim, corre daqui, porque a paralisia é isso, deu um branco. Fudeu. Isso, deu um branco. Esqueci tudo que eu ia falar. Por quê? Porque você não estava preparado. Quando você acha que a demanda que você tem é menor do que os recursos que você dispõe, aí você anda de salto alto, aí já muda, aí você já está à vontade. Essa é a dinâmica do medo, não ousa, não arrisca, paralisa e regride. Esse é o que o medo provoca em todos nós. Então, como é que você vence o medo? Repito, tome a decisão, prepare-se, decida o que você vai falar, tenha tudo muito bem orquestrado e fale. Uma vez, 2 vezes, 1000 vezes, vai aprimorando. Com o passar do tempo, com a exposição, você consegue obter resultados e ganhos muito grandes. O que acontece normalmente é que você, com o medo, como você regride, paralisa, você não se expõe. Ao não se expor, você não tem situação, problema. Logo, você não tem nenhuma necessidade de ousar. Ora, a partir daí você entrou num processo de paralisia e vai ficar estagnado naquilo. Outros ainda, por exemplo, a pressão hoje para você falar, para você se comunicar é muito grande. Sim. Você, por exemplo, é um sujeito de uma crueldade mórbida. Eu fico vendo o pessoal vai para o Change, mas é assim, eles vão como se fossem, sabe, condenados a carro cadafalso. Por quê? Porque ele vai ter que falar. Sim. E aí, aquela aula ali, aquilo ali é um laboratório formidável. Então, eu vi várias pessoas que não estavam preparadas para falar, outras que estavam e se confundiram, outras que estavam e naquele momento paralisaram, outras que não usaram recurso algum, só os seus, e não ficou bom. Outros que brilharam porque utilizaram algum recurso que já é conhecido e que precisaria ser um pouco burilado, mas já fala. Por quê? Todo mundo acha que falar não adianta nada. E, rapaz, numa sociedade onde o grande diferencial que nós temos para todas as outras espécies é o fato de nós falarmos, nenhuma outra espécie conversa. E entre os humanoides, né, o Neandertal conseguiu atingir
um patamar que foi sobrepujado pelo Homo sapiens, porque o Homo sapiens começou a falar. E o Neandertal grunhia e desenhava. E o Homo sapiens falava, não, a fofoca, estava brincando com isso outro dia, mas o Yuval Harari, no Sapiens, né, no livro dele, poderosíssimo, aliás, recomendo, baixe isso, bote no audiobook, é delicioso durante o exercício. Eu só não faço o exercício. Como é que vai escutar, escuta. O nome é Sapiens. Sapiens. Ele escreveu isso junto... É uma trilogia, mas o Sapiens é fantástico. Yuval Noah Harari. Ele vai colocando que, por exemplo, a fofoca foi um fator formidável de diferencial. Porque através dessa comunicação que a gente chamaria de fofoca hoje, imagina pegar um sujeito lá da Idade da Pedra e falar sobre fofoca, mas a fofoca dava condições de avaliar quem era melhor, quem era mais bonito, quem era mais capaz de caçar. Tudo isso começou a ser desenvolvido a partir de uma comunicação verbal, muito primitiva, muito primária, mas que hoje nós temos capacidade de articular um pensamento e sentar aqui e durante um bom tempo falar sobre um determinado tema e transmitir uma informação que pode ser útil. E a gente não usa isso? Mudou muito aquele conceito, inclusive, de eu não vou ensinar o pulo do gato. Hoje a internet é pulo do gato, tem gato pulando para tudo quanto é lado. Acabou hoje o pulo do gato, acabou, né? Não tem mais a fórmula secreta da Coca-Cola. Conhecimento é poder. Meu amigo, explica aí, qual conhecimento é poder, né? Você vai ter... Porque havia um diferencial muito grande de quem tinha luzes e quem vivia no escuro. Hoje você tem, no mínimo... um LEDzinho para cada um, está todo mundo podendo atingir um determinado grau de luminosidade. Então, no momento que você usa a linguagem verbal, seu diferencial para todas as outras espécies do planeta, que são bilhões e trilhões de indivíduos, é a fala. Você consegue obter resultados formidáveis a partir da comunicação verbal, acrescida da não verbal. E você não usa isso para o seu negócio, não usa isso para o seu ideal, para a sua proposta existencial. Se você não usa isso, você usa o quê? Simpatia? Não vai funcionar. As pessoas que têm melhor capacidade de oratória, de comunicação, elas simplesmente saem na frente, triunfam. Por quê? De alguma forma, a ideia que você tiver vai ser bem explicada. E isso é outro ponto crucial, Renato, e amigos que estão nos ouvindo. Ter uma excelente ideia e não saber comunicá-la é igual a não ter ideia alguma. É mortífero. Uma das atividades que eu pratico, que eu faço, é a questão da mentoria. Eu faço muita mentoria. E a mentoria ela é interessante porque você vai procurando, além da ideia do indivíduo, é o indivíduo que teve a ideia para poder ajustá-lo a um modelo de... hoje chama-se pitch, né? Que é aquela rápida comunicação dentro de um ambiente onde ele possa ser abrigado numa incubadora de negócios, num parque tecnológico, enfim, onde ele possa desenvolver isso. Mas a grande dificuldade é o indivíduo que é hermético em termos de relacionamento social e, ao mesmo tempo, tem a ideia brilhante. Esse camarada, ou ele se junta a alguém que tem uma capacidade de expressão muito grande, ou ele vai ficar... Por exemplo, uma das coisas que eu achei genial no Parque Tecnológico, onde eu tive durante algum tempo uma empresa, foi um camarada que chegou e falou assim: hoje nós vamos dar uma palestra sobre as árvores que falam. As árvores? Lascou. As árvores... E falam. E o pior, a árvore não fala, mas essa daí falava. O que era a ideia? Eles conseguiram criar um microchip que eles implantavam numa floresta inteira de reflorestamento, um microchip através de sensores de distribuição via internet, no caso de uma rede fechada, informava umidade, pragas, crescimento, enfim. O microchip era queimada, aumento de ozônio, todos os fatores que implicam na saúde das árvores. E as árvores se comunicavam entre si e se comunicavam com uma central que se comunicava com um software muito bem estruturado.
Isso daí, os caras hoje não estão mais nem no Brasil. Saíram de São José dos Campos para a Finlândia, dali. Por quê? Começaram a implementar isso daí, não só para floresta artificial, mas para as florestas nativas. Porque se você tem uma floresta nativa, imagina você ter um aviso de incêndio no momento em que ele começa. Muda completamente o seu ângulo de ataque, a maneira como você vai fazer a sua intervenção e como é que você resolve o problema. Enquanto que numa floresta onde não há nenhum indício desse, só quando o fogaréu tiver atingido um patamar quase que inextinguível é que você consegue chegar lá. Então, hoje, comunicação é fundamental. Comunicação digital é muito importante. E a comunicação que implique maiores dificuldades, normalmente, é a comunicação com o público que esteja presente. E aí é o que eu falava, se você me permite, dar assim umas dicasinhas. Eu falava muito claramente sobre situações como, primeiro, ninguém, e eu repito, a não ser talvez ex-marido e ex-mulher, que ninguém senta numa plateia com o objetivo de ver você fracassar. Juro por Deus. Não sei, ex-marido. Ex-marido e ex-mulher. Eu vou lá, porque hoje eu vejo ela vai se arrebentar. Hoje ela vai se lascar lá na frente. Ficou me chamando eu vou gravar. E vou botar no Instagram dela, vai ver só. Verdade. Mas ninguém senta numa cadeira, num auditório, ninguém sai de casa, bota uma roupa, passa um perfume, vai para um ambiente, tá? Para ver você fracassar. E aí você vai para o alto do palco e diz assim, todo mundo quer que eu me lasque, todo mundo quer que eu me arrebente. Egocentrismo danado, falando, não, o mundo pavoroso. gira em torno de mim, tá todo mundo aqui pensando que eu vou me lascar. Eu. E não é. Você, na verdade, todo mundo está ali para ver você brilhar, porque isso, juro por Deus, ninguém entende, mas quando eu vou falar bem claramente. Ninguém quer perder tempo sentado numa cadeira ouvindo uma besteira, uma coisa ruim. Então, quando você for, já conte com o fato de que a plateia é altamente predisposta a gostar. Eles querem estar com você. Aí existem plateias hostis, existem, que é aquela plateia onde você vai comunicar, que eu já vi isso, assim, que para mais ou menos 800 pessoas, que o plano de saúde da empresa foi cortado. Aí já não pode esperar. Não aguarde aplausos, nem urras, nem gritos, nem assobios. Você vai levar tiro, então é melhor você fazer isso de uma outra maneira. Mas a plateia hostil, ela é muito rara. É preciso que hajam condições muito específicas para essa plateia atingir um grau de hostilidade que seja contaminante. Você pode ter grupos hostis e tal, mas você pode manejar perfeitamente os humores de acordo com a maneira como você fala. Essas características assim eliminam 3 pontos fundamentais. Se você souber que está indo para um local onde não é o seu cadafalso, que você vai falar, mas está preparado para isso, você rompe a sensação de inadequação, que é uma das coisas mais terríveis, que são os 3 grandes medos que o sujeito tem. Inadequação, ridículo e desvalorização. É ir lá para frente, eu vão me achar ridículo. Essa é a expressão que a gente mais vê. Ridículo, ir lá na frente, o que eu vou falar? Sabe? Não tenha esse medo, ninguém está, na verdade, procurando ridicularizá-lo, isso daí não é uma prova de bullying, você não está se sentindo, você está se sentindo inadequado porque você quer, é aquilo que eu falo, se você acha que pode, tá? Você vai se sentir ridículo porque você quer e você vai se sentir desvalorizado porque você quer, porque, na verdade, não existirão elementos para que você faça esse julgamento e perceba, a partir dele, esse tipo de sentimento exposto pela plateia. Então, quando vai, repito, romper o medo é uma barreira, a gente sabe, nas formas mais basais, ele elimina a nossa capacidade cognitiva e emocional, ele paralisa realmente. Então, a única maneira de você sair dessa posição, salvo quando é um medo patológico, aí vão ser objetivos. E aí é uma questão, aí é uma questão de terapias e tratamentos e tudo mais. Mas você sabe que o medo,
por exemplo, de falar em público, pensando no que eu estava conversando mais cedo um pouco agora no café da tarde. Ontem eu saí para correr, Nelson. E assim, fazia tempo que eu não corria um pouco mais e eu estava despreparado, mas ontem eu saí para correr. E a corrida, ela é um misto de sensações. Quando eu começo a correr, eu falo, gente, eu tô cansado, eu não vou conseguir fazer o percurso que eu queria fazer. Aí passa um pouquinho e você fala, pô, tô indo bem. Aí anda mais um pouquinho, você fala, pô, tô cansado, essa subida aqui, que inferno que essa subida aqui não acaba. Aí começa na descida, aí você fala, pô, tá tranquilo. Então, assim, é um misto de sensações. E quando chega próximo de você acabar, aí você tá exausto, fala, nossa, não vejo a hora de acabar. Aí quando tá 1 quilômetro de você finalizar aquela corrida sua, você fala, pô, foi pouco. Eu acho que eu vou dar pelo menos mais uma voltinha no quarteirão. E é por esse motivo que eu tava dizendo pra eles mais cedo. Se você for correr, corre na rua. Porque na esteira, na primeira oportunidade que você tiver, você aperta pra parar. Agora, na rua, não. Quando você acha que você não tá aguentando mais, pra você parar, você tem que chamar o Uber. Então é melhor que continue. Ou, no é uma mínimo, vergonha, né? volta correndo. No mínimo. Mas não. Na academia, a gente acaba desligando. Então, assim, existe sim uma forma de você enfrentar, de você ultrapassar o medo de falar em público. Falando. O que em qualidade, eu trabalhei muitos anos com implantação de processos de qualidade e tudo mais. Em qualidade tem uma coisa que se sabe. Depois de informado, implantado aquilo que se pretende, só tem um jeito de fazer com que haja sequência e que se transforme em algo orgânico. É treinar. Caso contrário, você não faz. Então, assim, a maioria das pessoas, assim, um grupo, quem quer falar? Ninguém. Quando devia ser, eu. Isso ainda vai ser atingido, porque a pessoa acha que ao falar vai se expor. E aí tem todos os preconceitos que são terríveis, do tipo, é melhor ficar no meu canto, porque se ficar no meu canto, ninguém vai me perceber. É o que é o primeiro percebido, porque tá no canto. Falou tudo. Aquele dali tá com comportamento de galinha, não tá com comportamento de águia. E lá no Change, né, é uma situação... É assim que acontece. O pessoal chega lá, primeira coisa, quando não quer falar, chega no ouvido e fala assim, ó, tem como eu não falar? Tem isso, tira a língua. Tem, pode ficar tranquilo, não vai precisar falar não. Adivinha quem eu faço mais horroroso na hora que eu chego? É ele, que pediu para não falar. Por quê? Porque tá ali para falar. E é isso que a gente quer estimular. Eu acho que é um serviço que você presta enorme às pessoas, tirando da zona de conforto. Uhum. É aquele pontapé na vaquinha que tem da velha parábola do sábio e do seu discípulo. Realmente, o pontapé na vaquinha, no momento que você chutou a vaquinha, os fazendeiros tiveram que inventar um outro jeito de sobreviver. Logo, é o caso. Esse chute que você dá de botar o cara em alinhamento com uma nova situação desafiadora, permite a ele perceber, pelo menos, que ele fala e que ele pode falar muito melhor e que ele pode ser muito mais convincente, que ele pode ser muito mais interessante e que ele pode vender, porque o processo é esse sempre, é vender. E se você não falar, você rompe a regra básica de venda, que é uma relação direta entre necessidade e lembrança. Vender é um ato de relação direta entre necessidade e lembrança. Aí, agora, se alguém depois de ver o podcast dizer, pô, precisava me falar melhor, vai lembrando, tem um cara que foi lá no Naudi que, pô, falou de oratório 1 hora, lá como é o nome dele, não sei, pega aí rápido, abre o YouTube aí, vamos ver. Essa relação é a que muda a vida. Então é aquela coisa, se eu precisar de um sapateiro, eu venho aqui ao lado da catedral. Se eu precisar de um torneiro mecânico, eu vou ter que achar
um sujeito. Se eu precisar de um mecânico Essas são as relações. Quando uma torta de frango? Uma torta de frango imediatamente serve quente. Que aí depois aí chega na sua esposa, depois eu tenho que pedir desculpa para ela, que eu fiquei brincando com a marcação analógica dela do Perdão, hein? Mas que é perigosa. Sim. Eu brinquei não brincando, porque é a pior que tem. Qual é? Conta aqui. Só entender a pessoa. Não, eu queria falar que. Aí eu queria dizer que se você fizer essa marcação analógica, passa uma sensação de segurança. Eu comprei essa caneca porque ela pronto, acabou. Ninguém mais quer saber por que você comprou a caneca. Então, essas marcações, assim, tem gente que usa o Né. Qualquer uma dessas marcações traz a você a sensação de que o indivíduo está ganhando tempo porque ele não sabe o que está falando. Entendi. Sabe? E isso é um aviso assim que eu faço com muita frequência porque a gente quer ganhar esse tempo, só que não há esse tempo. Como é que você pode substituir a marcação analógica? Com a preparação. Perfeito. Que você fala, você tem sequência, você tem fluxo, você tem usa o seu vocabulário da maneira mais adequada. E aí você vai fazer uma apresentação e vamos supor, já está preparado, rompeu a barreira do medo, chegou, pegou o microfone, foi para frente. Algumas coisas são importantíssimas antes da técnica. A técnica fria, ela existe, mas existe uma condição essencial, o seu carisma. Você tem carisma? É a primeira pergunta. E a pergunta seguinte é, o que é o carisma? E a neurociência deu uma resposta interessantíssima. É uma relação direta entre amabilidade e competência. Uau. Eu tenho estudado isso com muita intensidade, buscando material bibliográfico de várias fontes, mas o que eu achei mais interessante foi uma autora que caracterizou isso de uma maneira muito simples, muito sintética, muito objetiva. O equilíbrio entre amabilidade e competência é que dá a capacidade de você desarmar o ouvinte e poder passar aquilo que você quer, sem que você o ouvinte tenha a visão da arrogância da sua competência sem amabilidade. Competência sem amabilidade é muito útil em determinados casos, mas no processo de relação, se você não tiver a componente amabilidade, você fracassa. A competência sem amabilidade, a pessoa tem que ficar trancada dentro de um quarto produzindo. Porque é competente, então não precisa ter contato com ninguém, vai produzir e ali, na frente do computador, ou seja lá qual for. É assim, você já tem, por exemplo, uma alta capacidade de comunicação. Se você for falar da comunicação sem a amabilidade, você não consegue trazer para você a atenção do camarada, a vontade, você não motiva o indivíduo a ouvir você. Então, mesmo você passa-se como um arrogante. Isso. Entendeu? Grosso modo, é isso. Mas, ô Nelson, como achar esse... Treinar. E, principalmente, fazer uma tomada de consciência. Você é arrogante ou você é amoroso? Você é amável em excesso ou competente em excesso? Isso é uma tomada de consciência, Renato. Isso é uma autorreflexão danada. Uma autorreflexão e, às vezes, uma busca até de ajuda profissional. De alguma maneira, você tem que decidir por quê. O excessivamente amável se torna desagradável no momento em que ele fica muito pastoso, muito grudento, muito pouco, digamos, crível. Porque ele está usando o quê? Ele parece que está com medo de ser rejeitado e, com isso, ele amorosamente se aproxima de toda a pessoa com aquele envolvimento. E esse envolvimento é perigoso porque liga um sinal de alerta. Se você está sendo envolvido, é sinal de que você precisa escapar. O excessivamente competente é aquele cara que diz assim, é assim, assado, carne seca com ensopado, ponto. E aí você diz, tá, e daí?
Agora, se eu tenho as duas características, você já pensou num almoço gostoso de carne assada, carne seca com ensopado? Minha avó fazia. Era tão bom, que minha avó era uma mulher muito carinhosa. Eu adorava a minha avó. E ela fazia esse prato. Como é que se faz um prato como esse? Carne seca com ensopado. Aí você começa a trazer o camarada pela amabilidade, pelo emocional, você começa a trazer o indivíduo e fazer com que ele tenha a disponibilidade emocional de ouvir uma receita de carne seca com ensopado. Deve ser horrível. Mas ele se abre à experiência. Nelson, eu acho que eu já falei desse seriado uma vez aqui. Você assiste muita televisão ou não? Nunca. Não assiste televisão? Atualmente eu sou um homem imerso no mundo digital. Então eu tenho todas as séries eu assisto, mas televisão não assisto mais. Mas seriado assiste? Sim, claro. Conhece o seriado Blacklist? Com certeza. Raymond Reddington, ele é o rei das anedotas, né? Ele sempre começa algum pedido ou alguma coisa que ele quer que as pessoas entendam, ele sempre começa com storytelling, né? Sim. Ele sempre começa com exatamente do jeito que você falou aqui. Eu consegui ver, inclusive, ele. Você usou uma condição assim, aprenda microconto e storytelling. Duas coisas que são ferramentas hoje. Aí vem o que é o storytelling? É uma técnica de você contar histórias. Que nós tínhamos isso há 100 anos atrás e perdemos ao longo do tempo, as pessoas foram ficando frias. A gente viveu numa sociedade mecanicista. A frase mais cruel que eu já ouvi e foi externada por um grande nome da nossa cultura ocidental foi: nós vivemos na carne e temos que reagir como se de ferro fôssemos. Nós somos feitos de carne e osso, nós somos feitos de sentimentos. Nada do que a gente faz deixa de ser emocional. Mandar um homem à lua foi emocional. Mergulhar para ver o Titanic foi emocional. A sua vida, se não tiver a componente emocional, ela perde totalmente o sentido. Acorda de manhã, dorme de noite, no meio do dia tem um monte de coisa que você fez que você também não se lembra porque foi tudo um saco. Então, se você tiver sem a componente emocional, você se perde completamente. E nós fomos tratados com a Revolução Industrial, com as várias revoluções industriais, nós fomos tratados muito como essa condição de que você tem que ser de ferro, você não pode se dobrar, você não pode se render, você não pode... Você não pode é uma lista enorme, o que você pode é 2 ou 3 coisinhas. Mas você é compelido a essa ação como se fosse uma condição de sobrevivência, e não é. Porque, no final das contas, as pessoas esperavam a aposentadoria para então poder viver. Mas aí, com essas novas características da aposentadoria, eu recomendo que comece a viver antes da aposentadoria, porque não vai dar tempo. Você não vai conseguir fazer grandes coisas. Estar afinado, alinhado com a posição de que somos entes de carne e osso, a gente é compelido para trabalhar como se de ferro fôssemos, e a gente não consegue, e ainda por cima cria síndromes e problemas de ordem mental gravíssimos por conta dessa imposição impossível, é uma tomada de consciência muito grande para você obter ganhos emocionais importantes e começar a fazer coisas baseadas na emoção. Então, aquele capitão de indústria frio, uma coisa que eu achei formidável foi um sábio brilhante, um sujeito epistemólogo. Ele falou o seguinte: o professor é muito parecido com a cadela de Pavlov. Aí ficou todo mundo, como assim? Quando toca o sino, ele começa a salivar. A experiência pavloviana foi isso, né? Então, quando toca a sineta no colégio, o cara começa a dar aula. Toca a sineta, ele para. Isso era o professor de antigamente, já não é mais. Mas quando se fez essa colocação na década de 70, você pensava, Pavlov fez essa experiência e realmente a cachorrinha
começava por reflexo condicionado a perceber que toda vez que tocava a sineta, chegava comida, ela tocou a sineta, não chegava comida, ela salivava intensamente, que era o processo digestivo do animal, começa ali de uma maneira muito intensa, ela começava a salivar intensamente. Ele provou os reflexos condicionados a partir disso. Então, olha que a gente foi preparado, a escola foi preparada para formar uma pessoa para a indústria. Tocava a sineta, 7 da manhã, era uma coisa que eu sempre gostei de acordar à tarde, eu sempre fui um revoltado, 7 da manhã, você tinha que estar em sala de aula, obediência, ordem, e o que acontece agora quando você tem uma sociedade onde isso se perdeu, porque não é essa entrega. Eu não quero um cara pontual, eu quero um cara que tenha uma ideia genial, consiga colocar em grupo, faça a execução e me entregue um resultado de ouro que eu possa. Aí não tem. Confuso, né? Tá tudo. Não tem. É tudo. Em todos os cantos. E assim, o professor precisa estar sempre muito preocupado, que ele é o cara que é o que forma a base de todo mundo, só que ele entrega isso para a sociedade. O que ele entregar e que não for adequado, isso vale para o pai, para os pais principalmente, para os professores, para os gestores de ambientes educacionais. O que ele entrega para a sociedade, se for mais do mesmo, num mundo em transformação, nós vamos colapsar. Nós vamos colapsar. Então, um dos elementos que eu acho importante da pessoa ter é isso, a percepção de que você é de carne e osso, você é uma pessoa que trabalha com uma questão de start emocional. Você não faz nada que não tenha componente emoção como estilingue. Esse negócio de não, eu preciso tomar banho. Não, até o banho, se o cara estiver deprimido, nem isso ele faz. Não come. Então, a base emocional é muito importante para isso. Por isso que, quando eu falo, você tem que pensar entre amabilidade e competência, é porque, numa determinada época, ser competente e absolutamente alexotímico, que é o nome da síndrome que se dá da pessoa que não tem percepção de suas emoções, era perfeitamente cabível. Porque ele não precisava de emoção. A entrega dele era do ponto de vista da competência. Agora, quando você tem uma sociedade que vive hoje num processo de transformação, ter competências emocionais mais elaboradas, ter consciência do que é a comunicação e de como fazê-la, te dá um diferencial extraordinário para toda a vida. A consciência é uma questão muito louca, né, Nelson? Eu vi uma historinha esses dias. Rapaz, a última vez que você esteve aqui, você contou para mim uma historinha dos macacos. Sim. E eu vou te contar uma historinha dos macacos hoje. Maravilha. Pegou, doutor? Pegou! Eu esqueci de falar pra você. Ele sacudiu aqui a água e falou assim: vamos molhar o Nelson. Haverá a revanche. Eu voltarei. I'll be back. Tem uma historinha que fala assim: colocaram 4 macacos dentro de uma sala. E no canto da sala tinha uma escada. No topo da escada, um cacho de banana. Os 4 macacos, quando chegaram na sala, ficaram olhando para o cacho de banana. Um saiu correndo e pegou uma banana. Na hora que ele pegou a banana, os outros 3 macacos que estavam embaixo levaram um jato de água. E o macaco comeu a banana. Lógico, quando ele desceu da escada, os 3 outros macacos desceram o porrete nele. E toda vez que um macaco subia a escada, os outros que ficavam embaixo levavam um jato d'água e o macaco que descia da escada levava uma surra. O que eles fizeram depois de um tempo? Pararam de subir a escada, porque sabia que quando subia a escada, os que ficavam embaixo levavam a aguada e aquele que descia levava a cacetada. Então pararam de subir a escada. Os pesquisadores fizeram o seguinte: trocaram um macaco. Quando trocaram um macaco, o macaco entrou na sala e falou: opa, banana! Saiu correndo, pegou a banana, os outros levaram um jato d'água. Na hora que o macaco desceu, dá-lhe o porrete naquele macaco. Essa história é ótima. O que fizeram? Começaram a trocar macaco por macaco.
De repente, não existia mais macaco antigo, só macaco novo, e os macacos já não subiam mais a escada, porque antes de subir, dá-lhe cacetada. Os macacos puxavam, não vai subir não. Dava porrete. De repente, macaco nenhum mais subia a escada, porque não podia subir a escada, porque senão apanhava, mas não sabia por que batia. Só não podia subir a escada. Horrível, né? Essa é o tal da consciência. E aí, você tem consciência do porquê que você faz alguma coisa? Essa consciência é fruto do que se convencionou chamar de paradigma. Por que quebrar o paradigma? Por quê? Né? Fica assim, tipo, sempre foi assim. Todo mundo, todos os nossos ouvintes aqui, toda a nossa audiência tem uma capacidade enorme de identificar isso, que em algum momento da sua história já ouviu, mas por que eu tenho que fazer desse jeito? Não, porque sempre foi assim. O sempre foi assim digamos assim, é o grilhão maior do nosso mundo moderno, porque as pessoas não sabem mais, não questionam mais, não levantam mais nenhuma pergunta a respeito, porque sempre foi assim. É cômodo. É cômodo você ficar naquela posição do sempre foi assim. Só que não se ajusta mais aos tempos de hoje. Hoje você tem que definir claramente se você gosta ou não gosta, quer ou não quer, pode ou não pode, e se vai ou não vai fazer. No tempo em que sempre foi assim, onde isso prevalecia, por exemplo, ser atriz de TV criava a obrigatoriedade do teste do sofá. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas era clássico. Não havia, tipo, sempre foi assim. Ou seja, se você quer participar de um cast, né, de um elenco, então você vai ter que ter um relacionamento com um dos diretores ou com, enfim. Isso foi clássico. Então, sempre foi assim, perverso, pervertido, cruel, nojento, enfim, mas prevaleceu por décadas e décadas e décadas. O sempre foi assim era você ser assediado moralmente de uma maneira intensa e acreditar que sempre foi assim. Tá tranquilo. Tem que aguenta porque quando você escuta um negócio aguenta porque é assim mesmo, não aguento. Hoje em dia a quantidade de processos, eu conheci alguns diretores assim com 16 processos de assédio moral, não sei nem como é que o cara responde tudo aquilo, que tem que ter 3 escritórios de advocacia só para ele. Só para ele. Por quê? Porque ele entendia a gestão, né, e a liderança como sendo um processo autocrático e violento. Ele aprendeu desse jeito e não conseguia mudar. Na verdade, tinha que mudar o diretor, não mudar ali, fazer uma tentativa de mudá-lo, porque ele já estava com isso altamente projetado, uma pessoa com mais de 70 anos e tal, não conseguiu mudar. E forma essa carteira de opções. O paradigma é aquilo do que a gente vai vendo, que hoje em dia não tem mais cabimento você se submeter ao paradigma. Quebrar paradigma virou, digamos assim, o esporte de verão. Todo mundo tem que quebrar um paradigma de vez em quando, caso contrário, você não está entendendo as mudanças sociais que estão acontecendo. Por quê? Eles foram criados para, através de um processo sistêmico de repressão, e geralmente você tem a criação do paradigma a partir de processos repressivos. Alguma coisa impede, bloqueia, e é preciso que aquilo permaneça desse jeito. Você vê um indivíduo se estabelecendo dentro daquele nicho e ali ficando, e não tem explicação nenhuma e não vai a lugar nenhum. Mas eu preciso trabalhar, até isso é uma questão que a gente vem observando. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso desse dinheiro, eu vou me submeter. Isso também vai acabando, porque vai chegando um determinado momento que não cola mais. As questões não podem se encerrar só no fato de que a explicação sempre foi assim. As empresas estão mudando, os valores estão mudando, os conceitos estão mudando. Mas tem muita empresa ainda que funciona assim. Mas vão acabar. Não sei se você se lembra, mas na década de 90,
você tinha aqui 12 anos, o que acontece na década de 90? Você tinha a questão da qualidade. Quem queria implantar qualidade ou que não queria implantar qualidade. Hoje em dia, não é opcional. Simplesmente, se você não tiver qualidade, acabou. Você morreu no mercado. É mais ou menos aquilo, né? Poxa vida, eu sou um bom marido, eu não traio minha esposa, eu ajudo com ela em casa, eu chego para jantar com ela. Pô, você não é um bom esposo, você é um esposo. É o mínimo existencial para um cara sobreviver num casamento, é não trair a esposa, é estar lá presente, é fazer uma porrada de coisa que precisa ser feito. Isso não quer dizer que você é bom, isso quer dizer que você como um pai que abraça seu filho. Ah, não, eu sou um pai muito bom, eu fico com os meus filhos, eu levo ele para passear. Não, você é um pai. Sim. Não é como uma empresa sem qualidade. Ah, eu prezo pela qualidade, pela eficiência nos processos, eu faço a torta direitinho, com luva, cuido da higiene. Pô, não, na verdade você está fazendo o mínimo, que é mais, eu quero mais. Ah, eu uso um produto de qualidade. Pô, começou a melhorar. Sim. Não, eu consigo entregar tanto por tanto tempo. Pô, começou a melhorar. Eu consegui enxugar ali um valor. Pô, começou a melhorar. Agora, fazer com apreço, com higiene, pô, é o mínimo. É o mínimo. É aquela coisa, por exemplo, hoje em dia, na década de 70, quando você viajava, tinha a cultura de, pelo amor de Deus, onde é que tem um banheiro decente na estrada? Porque os postos eram assim, as mulheres reclamavam demais, porque entrar num posto de gasolina para usar um banheiro era um ato de coragem, né? Ou de necessidade extrema. Hoje em dia, você viaja. Sim. Os banheiros são muitas vezes até melhores do que de casa. Porque tá certo que a água nesses banheiros é 10 vezes mais cara do que qualquer outro lugar, sim, mas é o preço que se paga. Mas né? É aquela coisa, relação custo-benefício. Em compensação, né? Você o banheiro tá limpinho. Tá limpinho. Você vai comprar um salgado para comer lá dentro do banheiro, que tá não vai certo, dar problema. Não. Então, essa escala de valores e a questão desse paradigma a gente precisa romper paradigmas. Essa questão dos macacos é essencial porque mostra de uma maneira rápida o que aconteceu de uma maneira lenta na nossa sociedade. E que vai sendo alterado aos poucos e você vai dizer, mas lá no interior de Alagoas está mudando também. A internet chegou lá. As pessoas estão fazendo TikTok lá sem nenhum problema. Eu viajei ao interior do Ceará agora, 2 anos atrás, de moto e tal. Mais espetáculo, os lugares, a maneira. Chegou a informação. Sim. Quando a informação chega, vai havendo a mudança. E não descuide de uma coisa. Essa informação chega porque ela alimenta elementos emocionais. Ela transforma a realidade da vida de pessoas. E essas pessoas emocionalmente se motivam a fazer novas coisas e terem novos comportamentos. Demora bastante? Demora. Talvez num processo de uma vida você veja essas transformações. Só que elas têm processos acelerativos, como foi o caso da pandemia, e que de repente todo mundo virou digital. E ninguém sabia o que era esse negócio de digital. E é irreversível, porque quem não estiver preparado para a próxima, e vai acontecer, inevitavelmente vai sucumbir de uma maneira cruel, simplesmente porque não se adequou aos novos tempos, onde um novo modelo de comunicação surgiu. Steve Jobs ele tem uma frase muito bacana, né? Ele fala, daqui a alguns anos teremos os negócios que estão na internet e teremos os negócios que não estão nos negócios. Porque ou você está na internet ou você... Agora, outro dia saiu o resultado, assim, apenas com a guisa de curiosidade, mas o e-commerce superou em 4 vezes o comércio de rua. Isso aí não é a favor nem contra, muito pelo contrário, é uma estatística. Ou seja, se você não estiver dentro de um marketplace, se não estiver dentro de um... tome cuidado, é aquela velha história. Os negócios sairão dos negócios, deixarão de ser negócios, simplesmente porque não existe mais a maneira de se fazer aquilo do outro jeito. E eu sempre uso aquela expressão. Eu tenho um amigo muito bom, está precisando de emprego. Se você puder me ajudar,
é datilógrafo, 250 toques por minuto, trabalha com 4 carbonos em 5 folhas, entendeu? Não usa errorex, não erra e consegue o alinhamento perfeito do lado direito. Pô, isso era tudo que se queria há 20 anos atrás. Hoje, né, é um especialista em nada. Tem uma frase, é que eu não me lembro ela perfeita aqui agora, mas é uma coisa assim, não existe nada mais inútil do que fazer com perfeição algo que não pode ser utilizado. Alguma coisa assim. Eu me lembro dela. É verdade, é verdade. O que significa, o que representa, né? O que você tem a agregar fazendo muito bem algo que não tem valor. Não tem valor. É aquele negócio, por isso que a preocupação é aquela coisa da evolução, de melhoria contínua. Se o negócio não vai ter nenhum tipo de evolução necessária, vai continuando a fazer melhoria até o dia que ele acaba. E agora vou aproveitar o que o Nelson falou e vou deixar aqui a chamada para vocês. Na descrição aqui eu deixei o primeiro episódio que eu gravei com o Nelson e nós falamos justamente sobre isso, sobre disrupção, sobre melhoria contínua. Tá incrível. É incrível. De vez em quando eu vou lá e vejo de novo. Nossa, tá incrível. Eu gosto muito. Aquilo lá tá realmente surpreendente. Mas, ô Nelson, e aí? Comecei a falar, superei o medo, vi a plateia, entendi. Posso começar com uma piadinha? De jeito nenhum. Não posso. Esse que é um dos grandes problemas. Introduções que devem ser evitadas. Você vai ter sempre três coisas, início, meio e fim. Sempre tenha em mente que quando você for falar, você vai ter um início, meio e fim. Se você não tiver uma introdução adequada, consistência naquilo que está sendo falado, e uma conclusão que seja crível e que te deixe com margem para ser convidado de novo a falar, você não fez nada muito adequado em termos de comunicação verbal, em comunicação em oratória. Os perigos da introdução são muitos, porque se você, por acaso, entrar no processo errado, para sair vai ser muito difícil. Entendi. Então, coisas que você deve evitar numa introdução. Quer dizer, eu tenho até a minha colinha aqui, é tanta coisa que é melhor não decorar. Contar piadas é a primeira delas, porque se a piada não for engraçada, meu amigo, você tá lascado. Porque consertar piada é a pior coisa do mundo. Você já deve ter visto gente durante 4 horas depois ainda está tentando voltar a te contar a piada do jeito certo. E não adianta. O impacto é muito forte. Então, outra coisa, fazer perguntas quando não desejar respostas. Essa é realmente... Você já deve ter visto isso e fica todo mundo, se é questionado, o cara está criando já um elemento de resposta, de uma contrafação. E não era necessário, o cara simplesmente jogou para você, no seu mapa mental, uma questão e deixou você no vazio, deixou você no vácuo. Não faça isso de jeito nenhum. Coisa muito séria, meus amigos, pelo amor de Deus. Nunca peça desculpas. Aquela velha história de começar, olha gente, hoje está muito frio e o teto está caindo, então eu tenho aqui uma preocupação, as cadeiras são bem desconfortáveis, eu peço desculpas a você, até porque... Pronto. Na hora a pessoa vai falar, nossa, a cadeira está ruim mesmo, né? Eu nem tinha percebido, mas deve ter um prego aqui e tal. A pessoa entra numa perspectiva de rejeição imediata enviada por você. Olha, pode o ar-condicionado não estar funcionando, pode ter uma mosca varejeira, pode ter... Nunca peça desculpas, porque você chama a atenção para um problema que pouquíssimos dentro daquele ambiente perceberam. Então, salvo se tiver assim, começou a pegar fogo, aí você chama a atenção para o fato. As saídas de emergência são para aqui e ali, mas se não for incêndio, não cria aquela perspectiva de eu estou muito nervoso, estou até um pouco rouco. Ontem eu dei uma palestra que foi muito boa, mas essa vai ser uma porcaria, porque eu estou rouco. Então... Não faça isso. Tomar partido sobre assuntos polêmicos ou controvertidos. Começar uma fala polemizando é a melhor maneira de acabar com o resto da sua colocação. Ou seja, você está introduzindo um tema, você não está levantando uma plateia para pegar em armas e resolver alguma coisa. Então, evite a polêmica. Começar com palavras inconsistentes.
Tem aquele cara, o cara fala com ele. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui e realmente é uma alegria que a gente possa vir a estar falando, porque falar, na verdade, é importante, a gente precisa falar. Falar é uma arte. No entanto, eu gostaria de deixar bem claro que eu vou falar, mas não vou dizer tudo. O cara fica. Aí você está esperando. O cara agora ele vai falar. Né? Agora ele entra. Agora ele entra. E aí você começa. Bom, hoje nós vamos falar sobre engenharia quântica e tal. Bom, mas o que tinha a ver isso com o raio que os partos lá da frente? Então, tenha esse cuidado de não começar com palavras inconsistentes, inespecíficas. Usar chavões e frases feitas, isso é muito difícil. No início da internet, para nós brasileiros, aconteceu demais de que poucas pessoas tinham acesso, então as pessoas roubavam até palestras inteiras ou apresentações inteiras, faziam em PowerPoint e se vendiam como sendo autores daquela coisa. Certo. Porque poucas pessoas teriam acesso àquela informação. Só que rapidamente muitas pessoas tiveram acesso e o sujeito caiu num ridículo extraordinário, porque era um roubo, né? Era uma fraude. O que acontece com palavras chavões e frases feitas é, se você estiver aplicando mal uma frase feita, você está começando que nem a piada. Não enquadrou. Você faz uma frase feita sobre gastronomia e está falando de atividades funerárias. Ou seja, não tem nada a ver. Então, a metáfora é muito delicada. A maneira de você utilizar a metáfora é uma coisa muito problemática. Você tem que saber usar com muita proficiência para não cair no ridículo. Entendi. Criar expectativas que não possam ser cumpridas. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui a voar. Vocês vão voar. Não faça isso, eles não vão voar. Pelo amor de Deus. Eles sabem que não vão voar e aqueles que pensam que vão voar vão ficar frustrados no final. No final ainda vão cobrar. Vem cá, eu queria saber como é que de voar aí, porque você falou lá no início. Não colou. Mencionar fatos que incomodam o público sem condição de resolver o problema. Já viu isso? Mencionar fatos que incomodam. Me fala mais. Que incomodem o público sem condições de resolver o problema. Por exemplo, a cura do câncer. Você não tem a menor condição de resolver esse problema. Você começa uma digressão sobre um assunto que incomoda o público, inclusive porque é uma coisa sempre pesada, né? Sempre complexa. É importante que você tenha uma competência, ou que a sua palestra seja você como oncologista falando sobre... Agora, começar desse jeito... joga no mapa mental, entendam isso. Quando eu falo mapa mental, é que nós temos todo um universo, um mundo dentro da nossa cabeça, a nossa mente. E uma das coisas que é mais importante saber é que o mapa não é o território. Isso é uma coisa curiosa, né? O mapa mental da gente faz o que a gente quer, mas ele não é o elemento que se coaduna com a realidade existente. Então, quando você joga no mapa mental, vai acontecer o que o indivíduo possa vir a fazer com aquilo que ele está recebendo. A semântica de cada um, né? Semântica de cada um. Então, você pode estar até com uma realidade diferente, ainda tem isso. Realidade é altamente individual. Essa realidade que a gente está vivendo aqui, para mim é de um jeito, para você é de outro, para ele é de outro. Todos nós estamos vivendo a nossa própria realidade, porque nós temos filtro, percepções, valores, até condições biológicas diferentes de perceber a realidade. E o que acontece quando você joga no mapa mental do indivíduo uma visão que seja inadequada, você está colocando para ele, inadequada no sentido de que não era aquilo que você queria falar. Mas você jogou a informação, o mapa mental dele vai processar aquilo de um jeito que poderá ser totalmente inconveniente dentro daquela relação. Então, mencionar coisas como mostrar-se muito humilde diante de ouvintes importantes. É outra coisa muito importante. E eu estou usando aqui esse tempo para dar algumas dicas de pelo menos o que não fazer. Então, mostrar-se muito humilde diante de ouvintes importantes é essencial. Mostrar relacionamento com ouvintes importantes é uma boa coisa. Então,
Eu queria, inclusive, falar que o governador está aqui. O governador, foi um prazer realmente que o senhor viesse e tal. Tive a oportunidade de conhecê-lo no palácio. Pronto, você subiu porque é o cara que conhece o governador. Agora, quando você começa a bajular o governador, a babar sobre o governador, você perdeu aquilo que seria a sua dignidade. Então, seja digno. Faça o elogio, seja coerente, mostre o nível de relação e importância. Agora, não se crie a expectativa de que, sendo altamente humilde e humilhado frente ao governador, você vai tirar algum proveito. Não tirará. Existe aí, o Nelson, uma diferença ou um limite, por exemplo, de gratidão? Vou te dar o exemplo antes de você pensar. Por exemplo, imagina o seguinte... Eu entrei numa palestra, numa apresentação, e muita gente importante, e eu sou grato por aquilo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí a organização do evento, que me trouxe aqui. É uma honra para mim estar diante de tanta gente importante. Poxa vida, nunca na minha vida eu sonhei com um momento desse, porque, ora bolas, eu sou tão pequenininho diante de tanta gente importante. E essa administração ainda que foi lá no fundo... Já estou exagerando. Já foi demais. Babou. Ali no comecinho é o suficiente. Obrigado à organização, tanta gente importante, bacana. Me sinto muito honrado, muito feliz e espero trazer satisfação ou corresponder a expectativa de todos vocês. Perfeito. Caso contrário, no momento que você... existe um limite que é sutil. Tá. Ele é sutil, assim, tipo... Um pouquinho mais e você já está... Entendi. Sendo humilde demais, sendo aquele negócio que a gente falava da competência e amabilidade. Estou sendo amável demais. Amável demais. Competente demais. Muito obrigado a todos. Eu queria começar logo a palestra aqui, porque eu quero falar sobre física quântica. Entendi. Foi horrível. Ninguém... Nossa, que cara grosso, né? Já entra aqui, quem que ele pensa que ele é, gente? Exatamente. É isso. 3 horas 3 minutos de babação sobre aqueles que lhe convidaram. É muito também. É muito. Então, manter a dignidade é importante porque você não precisa se humilhar frente a ninguém, você não precisa se isolar da amabilidade em momento algum. Entendi. Você pode trabalhar com os 2 fatores e isso daí vai ser importante. Outra coisa que é muito engraçado que acontece... Explicar que o tempo é insuficiente para transmitir a mensagem. Isso aí. Pelo amor de Deus, né? Tá todo mundo que está ouvindo. Nem nunca faço. Né? Olha, eu queria falar, mas são apenas 40 minutos e eu não vou conseguir nesse tempo dizer tudo. Aí todo mundo levanta e vai embora. Porque... o que eu estou fazendo aqui? Verdade, rapaz. Eu vou passar 40 minutos aqui fazendo o quê? E depois o cara vai dizer... Não pode falar nada. Não deu tempo. Verdade. E vou falar um negócio pra vocês. E Nelson, mais uma vez, o senhor tem toda a liberdade aqui pra me corrigir quando eu estiver falando bobagem, tá? A pessoa, ela não tá ali pensando no subconsciente, falar assim, nossa, então quer dizer que ele não vai falar nada, então eu tô aqui à toa. Não, gente. É a cabeça pensando sozinha. É aqueles mais de 400 bilhões de bits ali pensando sozinho, inconscientemente a pessoa já vai falar, poxa vida, então quer dizer que ele não vai falar nada. Ele não vai terminar. Isso é novela. Vai ter a segunda parte quando? Aí, qual é o episódio que o cara vai terminar? Então, a gente tem, hoje principalmente... Numa sociedade que está vivendo... O nanosegundo já é uma parcela de tempo considerável, né? Porque tantas coisas acontecem num nanosegundo. Então, quando você pensa assim que você vai passar 40 minutos... O cara falando nada. E ele não vai dizer o que ele se propôs. Ou seja, ou os 40 minutos são pouco, ou a organização está de brincadeira, ou o cara não sabe e já está se preparando para não terminar... Ora, existe uma sequência lógica de acontecimentos que são perfeitamente... Estou passando aqui porque, na verdade, são muitos... E eu não gostaria de ficar aqui enunciando todos eles, porque são muitos. Aí precisa até a televisão e aí começa curso digital de oratória. Mas a preparação, a maneira como você se prepara,
tem que já compor o fato de que você tem um tempo e que esse tempo é... Quer ver uma coisa que ninguém faz porque acha ridículo, mas que é essencial? Vai para frente do espelho e dá a palestra todinha. Eu tenho uma palestra para dar, vai para frente do espelho e dá a palestra toda. E no final, se você achou cansativo, alguém vai achar. Se você se perdeu no caminho, alguém vai saber. Se você não fez a coisa que gostaria de ter feito, refaça. Mas dê essa palestra em frente do espelho, ou grave e assista depois. Essa de gravar e assistir depois. Que hoje é possível. É que o espelho antigamente era a única ferramenta que a gente tinha, né? Mas hoje, grave e veja depois. Uma coisa que eu faço com o seu podcast e várias outras mídias que eu já participei é depois eu vejo para me criticar. Sim. O que foi que eu fiz de errado, o que foi que eu fiz de certo, que postura, sabe? A roupa, enfim, toda a modelagem é feita a partir da autocrítica, ou seja, de uma percepção aonde você sai da sua centração e faz uma análise crítica e toma consciência, faz uma tomada de consciência daquilo que você está realizando e se aquilo, não é que esteja certo ou errado, é o que você gostaria que fosse feito. Porque se não for, ajuste, prepare. Quando você vai, o medo que vem é mínimo, porque você está tão bem preparado que é totalmente inviável pensar que você vai ficar paralisado. Não há quem te pare. Agora, quando você está despreparado, qualquer coisa te para. Tá? Então, essa é a mecânica que eu gostaria de falar para vocês. E eu gostaria também de concluir a conclusão segundo os ditames do nosso... algumas formas de concluir. Os ditames das regras que você dispõe na oratória. Uma delas é a seguinte, né? São algumas formas. Ao final, você pode levantar uma reflexão. Isso é um bom momento para você finalizar. Usar uma citação ou frase poética. Maneiras de você fechar a sua apresentação, a sua oratória. Pedir ação, ou seja, aquilo que você se dispôs a falar demanda uma reação ou uma ação das pessoas. Então, pedir que elas ajam nesse sentido. Elogiar o auditório é uma outra ferramenta, mas pouco usada. Aproveitar um fato bem-humorado que você presenciou, que foi visto ali, que alguém tossiu, alguém estava indo para o banheiro e você falou, embora já tenha acontecido de muitas pessoas terem ido ao banheiro, já estou preocupado se é no banheiro mesmo que eles vão, estão indo embora. Então, é uma maneira de você brincar. Provocar arrebatamento, essa é uma mais difícil, porque você encerrar com arrebatamento é preciso treinamento, porque e outra coisa, é preciso que você esteja realmente imbuído dos sentimentos necessários para levar as pessoas ao final se sentirem arrebatadas e se sentirem realmente motivadas a realizar a ação que você se propôs ou você pediu. Esse é um dos... existem técnicas também, mas é preciso mais do que só a técnica. Entendi. Contar um fato histórico para fazer o encerramento, utilizar uma circunstância de tempo, lugar ou pessoa. Existem as mais diversas formas. Cuidados que você deve ter. Evitar palavras hesitantes. Não hesite, né? Ou frases inconsistentes para finalizar a sua... Então, você foi brilhante e termina de uma maneira inadequada. Né? Coisas que não se deve dizer. Por exemplo, era isso que eu tinha a dizer, muito obrigado. Não se diz isso. E o que mais vê é o pessoal dizendo isso. Não ficar parado diante do público esperando que os aplausos cessem. Saia da frente. Saia. Não ficar esperando os aplausos cessarem para então você sair é altamente constrangedor. Porque quem está aplaudindo não sabe se você vai sair ou não. Parar ou não. Tem que parar de bater. Não para, continua. Você que tem que dar a dica. Entendi. Chegou um determinado momento, você agradece, sai sobre aplausos. Mas não fique esperando todo mundo parar de bater, porque as pessoas não terão vontade de parar de bater, porque vão constrangê-lo tremendamente. Depois que você parar de bater, você vai fazer o quê? Agora aí, sim, plantado no palco. Sim, perfeito. Tá? Não ficar parado, não revelar seus sentimentos,
Isso aqui é interessante. Não revelar seus sentimentos, programar sua saída, utilizar, não ficar parado diante do público, não revelar seus sentimentos negativos sobre a sua performance. Eu gostaria de ter feito mais, mas infelizmente eu fiz menos. Vocês pegaram a pior parte de mim. Eu acho que vocês realmente mereciam melhor, mas um dia talvez. Eu vi o Goleman, Daniel Goleman. Ele esteve no Brasil e ele foi a São Paulo e teve um grupo fechado de 500 pessoas para ouvi-lo. Custava uma fortuna, mas eu fui porque eu queria te ouvir, Daniel Goleman. E o início da fala dele foi assim, foi errado. Eu estou morrendo de sono, estou com jet lag, mas eu vou me esforçar, eu vou tentar fazer. Era porque era o Daniel Goleman, senão alguém jogava um abacaxi nele facinho, entendeu? Mas era aquele cara, autoridade e tal. Então, mas não feche revelando os sentimentos negativos sobre sua performance. Programar sua saída para não ficar parado de frente do público sem saber para onde ir. Isso é importante dizer. Para que lado eu saio? Saiba antes de você sair, ou seja, na entrada. Tá? Utilizar expressões como assim sendo, desta forma, se a conclusão foi fraca e sem vibração, pois darão abertura para um novo encerramento e com condições de resgatar a emoção não aproveitada. Então, tome cuidado para você não fazer Isso é terrível. Você prometer que vai concluir e continuar é mortal. Porque as pessoas, no momento que tal, elas entram já num processo de alinhamento, desligamento. E você continua reforçando. O que ele está falando, gente? Não, já acabou. Tem gente que levanta e começa a ir embora. Vamos dar os sinais? Vamos dar os sinais? Já acabou? Pelo amor de Deus. Então, eu passo isso daqui não para ninguém decorar, para ninguém manter como sendo um vade-mecum, mas eu passo essas informações para você ter uma ideia da quantidade de recursos que existem para você fazer oratória. Entendi. Não é só falar, né, Nelson? Não é só falar. E é bom que não seja só falar, porque se assim fosse, quem tem essa capacidade triunfaria de maneira única e todo o resto da humanidade não teria oportunidade. Perfeito. E a verdade é, aquela velha frase da PNL, se alguém é capaz de fazer, todos são capazes de fazer. Então você vai decidir se vai fazer ou não, e ao fazer com técnica, você brilhará. E um belo dia você vai dizer assim, pô, eu nunca pensei que eu ia conseguir chegar nesse patamar, mas chega. Sensacional. Sensacional. E tem muito mais disso de onde veio, né, Nelson? Tem. E deixa eu te perguntar, o pessoal que está assistindo aqui quer saber mais? Eu tinha um projeto agora para julho de começar o curso, mas eu estou preparando melhor, não o curso em si, que já está bastante bem sedimentado e consolidado, mas a estrutura onde eu vou fazer o curso. Então, as pessoas que tiverem algum interesse, eu vou passar meu e-mail, é um primeiro ponto de referência para a gente poder se falar, dando a indicação de que está interessado, eu tenho condições de posteriormente informar local, data, preço, valor, como é que paga. Estou esquematizando todo esse processo. Isso é um prazer para mim enorme voltar a dar curso de oratória. Eu tive impedido de fazê-lo justamente porque, como diretor de relações institucionais de empresas e tudo mais, você fica limitado em termos de tempo e até a disponibilidade de atualizações, enfim. Agora, eu resolvi fazer isso assim depois do meu aniversário. Eu vou dar uma guinada, mais uma guinada na vida e vou começar a dar meus treinamentos. Então, nelsonconsultor@gmail.com. nelsonconsultor@gmail.com. Fica à disposição, mandando um e-mail. Tem interesse no curso de oratória? Automaticamente já entra para a minha lista e vai receber todas as informações assim que eu as tiver, e isso deve acontecer até o final de julho, início de agosto. Tá? E eu fico à disposição através desse e-mail também para qualquer consulta, qualquer necessidade que os nossos amigos ouvintes tenham, tá bom? Extraordinário. Eu vou deixar aqui também na descrição o @ no Instagram, para que as pessoas possam lá te seguir. Bora. E prazer. Também pode falar lá com o Nelson. Se quiser mandar um e-mail, também consegue falar lá pelo Instagram. Perfeito. Certo, Nelson? Eu te agradeço muito.
Olha, sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. eu que agradeço, de fato. É um prazer estar aqui, vir aqui, bater esse papo, ter essa possibilidade que você abre. Isso é de uma generosidade enorme para todos nós profissionais que podemos aqui discutir com mais intensidade, com mais densidade, essas questões a partir da sua batuta, que nos conduz aqui nessa jornada. Sensacional. Obrigado mesmo, Nelson. Tá. Sempre às ordens. E para você que ficou aqui até agora e não se inscreveu no canal e está pensando em mandar e-mail para o Nelson já não vai responder. Porque precisa se inscrever primeiro, pessoal. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode agregar aí. Deixe os seus comentários aqui para que a gente possa construir sempre conteúdos cada vez mais assertivos, tá bom? E pela preferência e pela paciência, eu mais uma vez vos agradeço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.